Há um cansaço que não vem do corpo. Você dorme, mas não descansa. Acorda, mas já acorda cansado. E talvez o que mais doa não seja o cansaço em si, mas a sensação silenciosa de que você está se esforçando demais para mudar a vida. E mesmo assim, nada parece realmente mudar. Durante o dia, você tenta, pensa, analisa, planeja, promete a si mesmo que amanhã será diferente. Você lê, reflete, se observa. Existe intenção, existe vontade, existe consciência. Mas quando a noite chega, algo se repete. O corpo deita, a mente continua em pé. E ali, no escuro do quarto, você leva para a cama exatamente o mesmo peso que carregou o dia inteiro. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza, mas as horas antes de dormir são as horas mais decisivas do seu dia. Não são as horas em que você trabalha. Não são as horas em que você conversa, resolve problemas ou tenta controlar o mundo lá fora. São aquelas horas silenciosas em que você não está fazendo nada e justamente por isso está dizendo tudo para o seu inconsciente. Existe uma exaustão profunda em lutar o dia inteiro para mudar a própria vida. Uma exaustão que não vem da falta de capacidade, mas do excesso de esforço no lugar errado. Você tenta mudar acordado, consciente, em estado de alerta, mas entrega o comando do sistema justamente no momento mais vulnerável, mais aberto, mais receptivo, sem perceber. O sono não é apenas um intervalo entre um dia e outro. Ele não é um desligamento. Ele é uma porta. Uma porta biológica, silenciosa, natural e absolutamente decisiva. Neville Goddard dizia algo simples, quase desconcertante pela simplicidade. Para ele, o sono não era apenas descanso metabólico do corpo, era o caminho mais direto para o subconsciente. O único momento em que a mente consciente baixa a guarda sem resistência. O único momento em que você entra sem pedir permissão. O que você leva para o travesseiro não fica ali. Aquilo se move, aquilo se organiza, aquilo cria raízes. A última sensação que você sente antes de apagar, o último pensamento que você sustenta, a última emoção que o corpo reconhece como real, tudo isso se transforma em semente. E sementes não discutem, elas apenas crescem. Talvez você tenha passado anos tentando mudar sua realidade durante o dia, sem perceber que estava regando noite após noite exatamente o mesmo estado interno. Talvez você tenha pedido mudanças, enquanto biologicamente ensinava ao seu sistema nervoso que nada precisava mudar. A biologia não responde ao que você deseja, ela responde ao que você sente como verdadeiro. E é aqui que a ciência começa a iluminar aquilo que antes parecia apenas intuição. Nos minutos que antecedem o sono, o cérebro passa por uma transição silenciosa. Ele desacelera, sai do estado de vigilância, análise e crítica. As ondas cerebrais diminuem a frequência. O pensamento lógico perde força. A mente entra em um estado conhecido como hipnagógico. Bruce Lipton explica que nesse momento o cérebro sai do padrão beta, aquele estado em que você questiona, duvida, compara e controla, e entra em teta. Teta não é um estado fraco, é um estado profundamente plástico. É o estado em que a aprendizagem acontece sem esforço. É o estado em que o subconsciente aceita novas informações como realidade. É nesse ponto que a guarda cai. Não porque você decidiu, mas porque o corpo funciona assim. O que antes precisava ser convencido, agora apenas absorve. O que antes resistia, agora grava. Você não precisa forçar nada, você só precisa estar ali. E aqui existe uma verdade delicada, mas fundamental. Se você adormece pensando nos problemas do dia, você não está apenas lembrando do que aconteceu. Você está reforçando a mesma química, o mesmo circuito neural, o mesmo vício emocional. Joe Dispenza explica que a personalidade é um conjunto de hábitos emocionais. E esses hábitos não se desfazem com força de vontade. Eles se desfazem quando a mente analítica sai de cena. Se você dorme preocupado, seu corpo aprende a viver preocupado. Se você dorme em alerta, seu sistema nervoso entende que o mundo ainda não está seguro, e então ele acorda você, exatamente do mesmo jeito.
O amanhã não nasce pela manhã, ele começa na noite anterior. Enquanto você dorme, seu cérebro não descansa, ele organiza, ele consolida memórias, ele reforça conexões, ele decide o que será automático no dia seguinte. Dormir pensando nos mesmos problemas é como pedir em silêncio que eles continuem, não por falta de fé, não por falta de esforço, mas por coerência biológica. A mente não cria pela lógica, ela cria pela repetição emocional. E talvez agora algo esteja começando a se encaixar. Talvez você perceba que não está falhando. Você apenas nunca foi ensinado a usar a ferramenta mais poderosa que sempre esteve ao seu alcance. O sono não é fuga da realidade, ele é o laboratório onde a realidade é projetada. É o momento em que você se desconecta da densidade do dia, da realidade tridimensional cheia de estímulos, cobranças e ruídos, e entra em contato com um campo mais sutil. Um campo onde intenção e sensação se encontram sem esforço. Não há nada de místico nisso, há apenas funcionamento. O cérebro precisa sair do controle para mudar. A consciência precisa descansar para que o inconsciente trabalhe. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não precise fazer mais. Você só precisa parar de fazer errado. Existe uma inteligência operando em você enquanto você dorme. Ela nunca parou, ela nunca falhou. Ela apenas executa o que recebe. A pergunta silenciosa não é se isso funciona. A pergunta é: o que você tem enviado todas as noites para dentro de si? Porque o dia seguinte sempre obedece. Existe um motivo silencioso para você acordar cansado mesmo depois de dormir. E ele não está na quantidade de horas, nem na qualidade do colchão, nem na idade do corpo. Ele está naquilo que acontece nos minutos invisíveis antes do sono chegar por completo. A maioria das pessoas deita o corpo, mas não deita a mente. O corpo desacelera, mas a consciência continua revisando. Revisando conversas, revisando preocupações, revisando dívidas, conflitos, ausências, frustrações que não foram resolvidas durante o dia. Esse momento, que parece inofensivo, é profundamente determinante. É ali que muitos dormem com aquilo que mais os machucam, e fazem isso sem perceber. Há um hábito coletivo, quase automático, de usar a cama como um tribunal interno. O dia inteiro passa diante da mente como um relatório de danos. O que foi dito errado, o que não aconteceu, o que faltou, o que ainda preocupa, o que pode dar errado amanhã. Porque, biologicamente, nada mudou o mesmo. Existe um cansaço que vem dessa repetição silenciosa, um cansaço de sentir que a vida está em pausa enquanto o tempo segue. Um cansaço de esperar que algo externo traga a mudança que internamente ainda não foi autorizada. Muitos acreditam, de forma quase invisível, que a transformação acontece quando algo lá fora se resolve primeiro. Quando o dinheiro melhora, quando o relacionamento muda, quando o ambiente fica mais favorável. Mas essa espera tem um custo. A biologia não funciona de fora para dentro. Ela responde de dentro para fora. Enquanto a mente espera provas externas para se sentir segura, o corpo continua emitindo os mesmos sinais, a mesma química, a mesma assinatura emocional. E o ambiente responde a isso com precisão. Existe um equívoco delicado, mas profundamente enraizado nessa lógica de ver para crer, porque o sistema nervoso só muda quando sente primeiro. Quando reconhece, antes da evidência, um novo estado como possível. Epigenética não é pensamento positivo, é resposta celular ao ambiente interno. O que você sente com frequência se torna o ambiente químico no qual suas células vivem, e as células se adaptam a esse ambiente, sempre. É por isso que mudar apenas o pensamento raramente funciona, porque o pensamento não sustenta o estado, o corpo sustenta. E enquanto o corpo não reconhece segurança, alívio ou resolução, ele mantém os mesmos padrões, mesmo que a mente deseje algo diferente. Aqui não há culpa, há apenas clareza. O adulto que você se tornou aprendeu a sobreviver sendo vigilante, sendo analítico, sendo cuidadoso. E isso foi necessário em algum momento. Mas o mesmo mecanismo que protegeu no passado pode estar impedindo o avanço agora.
Existe uma fresta nesse sistema, um intervalo natural em que a mente crítica enfraquece sem ser forçada. Um estado em que a lógica descansa e o corpo assume. Neville Goddard chamou isso de estado semelhante ao sono, não como metáfora, mas como descrição. Nesse estado, a consciência ainda está presente, mas já não está rígida. A imaginação ganha textura. As sensações se tornam mais reais do que os pensamentos. O corpo começa a responder antes que a mente questione. Do ponto de vista da neurociência, esse é o acesso consciente às ondas θ. O mesmo estado em que aprendemos quando crianças. O mesmo estado em que padrões profundos são gravados sem resistência. Durante o dia, em estado beta, você reage. À noite, em θ, você grava. Durante o dia, a fita apenas toca. À noite, o botão de gravação fica exposto. Isso não é magia, é funcionamento. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência emocionalmente vívida. Ele registra ambas como informação válida. É por isso que memórias imaginadas podem provocar o mesmo aperto no peito. E por isso também que novas imagens internas podem criar novos caminhos. O que determina o impacto não é a origem da experiência, é a intensidade com que ela é sentida. Quando esse processo acontece sem consciência, o passado se perpetua. Quando acontece com clareza, algo começa a mudar. Não se trata de pedir algo a uma força externa. Não se trata de esperar um evento milagroso. Trata-se de colapsar uma possibilidade específica ao sustentar internamente um estado antes que o mundo externo se manifeste. A realidade responde ao observador, mas responde ao observador encarnado no corpo, não ao observador apenas pensante. E aqui existe um ponto sensível. Muitas pessoas tentam ignorar o que doeu durante o dia, acreditando que isso é evolução. Mas ignorar não dissolve. Ignorar apenas empurra para o fundo. Existe uma forma mais inteligente de lidar com o que aconteceu. Uma forma que não nega, mas transforma. Revisitar a experiência, não para sofrer novamente, mas para reorganizá-la internamente. Alterar o desfecho na memória, mudar o tom emocional. Permitir que o corpo registre uma resolução que não aconteceu externamente. O cérebro aceita isso. Ele aprende com isso. Ele se reorganiza a partir disso. Antes que a memória se consolide durante o sono profundo, ela ainda está maleável, ainda pode ser tocada, ainda pode ser ressignificada. Esse processo não apaga o passado, ele altera o peso que o passado tem sobre o presente. Ao mudar a resposta emocional associada à lembrança, as sinapses começam a se reorganizar, o circuito do trauma enfraquece, o circuito da solução ganha espaço. E algo sutil acontece. A frustração começa a se dissolver. O corpo sente alívio, e o alívio muda a assinatura eletromagnética que você emite enquanto dorme. Esse campo, que alguns chamam de campo refletor, responde à coerência, não à luta. Enquanto a mente consciente descansa, o subconsciente trabalha como um jardineiro silencioso. Ele não questiona a semente, ele apenas cultiva. Se a semente é medo, ele cultiva a ansiedade. Se a semente é alívio, ele organiza caminhos. Você não acorda em uma nova realidade por acaso. Você acorda na continuação daquilo que foi plantado na noite anterior. E talvez agora fique mais claro por que tanto esforço diurno não tem sido suficiente. Porque o verdadeiro trabalho nunca esteve na força, sempre esteve na frequência. O sono não é um intervalo vazio. Ele é o espaço onde a realidade começa a se rearranjar. Existe um ponto delicado, quase invisível, entre estar acordado e estar dormindo. Um instante em que o corpo já relaxou, mas a consciência ainda observa. É ali que algo profundo acontece. Não de forma grandiosa, mas de forma decisiva. Nesse limiar, o esforço desaparece, a vontade cede, a vigilância se dissolve, e o que permanece é apenas sensação. É nesse estado que a mente deixa de argumentar com a vida. Ela não debate, ela não negocia,
ela apenas sente. E o corpo reconhece esse sentimento como verdade. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Aquele momento em que o pensamento fica lento, em que imagens surgem soltas, quase sem forma, em que o corpo afunda no colchão como se estivesse sendo sustentado por algo maior. Esse estado não exige força. Ele acontece quando o controle se afasta. A imaginação, nesse ponto, deixa de ser fantasia. Ela se torna linguagem biológica. O cérebro não pergunta se aquilo é real. Ele responde como se fosse. E existe algo profundamente curativo nesse processo. Porque o corpo não quer explicações. Ele quer coerência. Quando a sensação interna muda, o corpo muda junto. A respiração se aprofunda, os músculos cedem, o sistema nervoso entende que pode descansar. Não é euforia, não é excitação, é alívio. Um alívio simples, silencioso, quase imperceptível. Como se algo que estava pendente tivesse sido resolvido. Como se uma tensão antiga tivesse sido liberada sem alarde. Esse estado não pede esforço emocional, ele pede naturalidade. A mente humana está acostumada a desejar a partir da falta, mas o corpo só reconhece a partir da posse emocional. Quando o desejo é carregado de ansiedade, o sistema entende que ainda não chegou. Quando o sentimento é de alívio, o corpo entende que já está feito. E essa diferença muda tudo. Enquanto a consciência se apaga, o sentimento permanece. E o que permanece é o que trabalha durante a noite. O subconsciente não dorme, ele organiza, ele conecta, ele ajusta. Ele cruza informações, reordena percepções, cria novas associações. Não porque você pediu, mas porque você permitiu. Durante o sono, o cérebro entra em ciclos profundos de consolidação. Aquilo que foi sentido como real antes de dormir ganha prioridade. Aquilo que foi emocionalmente coerente ganha força. Não é imediato, não é mágico, é progressivo. A realidade externa começa a se mover de forma sutil. Pequenas mudanças de percepção, respostas diferentes, sincronicidades discretas. Nada explode, nada anuncia, mas algo se reorganiza. E talvez você acorde, dias depois, com uma sensação estranha, uma leveza que não sabe explicar, uma clareza que não veio de um pensamento específico, uma percepção de que algo está diferente, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. Isso é gestação. A realidade não responde ao desespero, ela responde à estabilidade interna. Assim como um jardim não cresce porque alguém puxa a planta, mas porque o solo foi preparado, o subconsciente trabalha melhor quando não é pressionado. Durante a noite, ele age como um jardineiro silencioso. Ele observa o terreno interno. Ele nutre o que foi plantado. Ele remove aos poucos o que não serve mais. Se as sementes forem medo, ele cultiva a vigilância. Se forem alívio, ele organiza caminhos. Nada acontece por acaso nesse processo. Tudo é resposta. Bruce Lipton descreve isso de forma direta. Nós não somos vítimas da herança genética. Somos moldados pela forma como interpretamos o ambiente. E o ambiente mais poderoso não está fora, está dentro. Ao mudar o estado interno repetidamente, a biologia responde. A expressão genética se adapta. O corpo aprende um novo padrão. Não de um dia para o outro, mas de forma consistente. O sono deixa de ser um lugar de fuga. Ele se torna um espaço de reorganização. E existe algo profundamente libertador em perceber isso, porque retira o peso da luta constante, retira a sensação de estar sempre atrasado, retira a ideia de que algo precisa ser consertado com urgência. Não há pressa, há direção. A vida não precisa ser forçada, ela precisa ser sentida de forma diferente. Neville Goddard resumiu isso com uma clareza quase desconcertante. Não tente mudar o mundo lá fora. Mude a concepção que você tem de si mesmo antes de dormir, e o mundo inevitavelmente se ajusta, não como obediência, mas como reflexo. A realidade externa é um eco, um retorno, um espelho lento. Quando o programa interno muda, a impressão muda. Não por sorte, por lei. E talvez a partir de agora,
o sono deixe de ser apenas o fim de um dia cansativo. Talvez ele se transforme em um santuário silencioso, um espaço onde o corpo descansa e a vida se reorganiza, sem esforço, sem cobrança, sem luta, apenas coerência. Porque enquanto você dorme, algo em você aprende a viver de outra forma. A realidade que você chama de vida não começa quando o despertador toca. Ela começa muito antes. Ela começa no silêncio, no escuro, no instante em que o corpo adormece e a mente deixa de disputar o controle. Aquilo que você vive durante o dia é apenas o eco atrasado do que foi sentido repetidamente à noite. Nada surge do nada, nada aparece por acaso. Existe uma lógica íntima, quase invisível, organizando cada detalhe. Bruce Lipton explica isso de forma direta. Não somos vítimas da genética, nem do destino, nem das circunstâncias. Somos, por muito tempo, vítimas da programação automática que nunca foi questionada. E o sono é o ponto exato onde essa programação pode ser suavemente reescrita. Quando o corpo aprende um novo estado interno, ele passa a responder ao mundo de outra forma. As escolhas mudam, as reações mudam, as oportunidades começam a ser percebidas onde antes só havia repetição. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser acelerado. A mudança real acontece quando o sistema nervoso reconhece segurança no novo. E isso acontece em silêncio. O subconsciente trabalha como um jardineiro paciente. Ele não julga a semente, ele apenas cultiva. Se você planta medo, ele organiza cenários de defesa. Se você planta alívio, ele constrói caminhos de resolução. E ele faz isso todas as noites, com uma fidelidade absoluta. Neville Goddard deixou isso claro com poucas palavras, mas com uma profundidade que atravessa décadas. Não tente mudar o mundo lá fora. Mude a concepção que você tem de si mesmo antes de dormir. O mundo inevitavelmente se ajusta. Não como milagre, como reflexo. Talvez a partir de agora, o sono deixe de ser apenas um fim cansado do dia. Talvez ele se torne um espaço consciente de reorganização interna. Um santuário silencioso, onde o corpo descansa e a realidade começa a se alinhar. Se este conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou um ponto que você nunca tinha conseguido nomear, isso não é coincidência. Existe um tipo específico de pessoa que chega até esse entendimento. E ela não chega por acaso. Se você sente que faz parte desse grupo, permaneça aqui. Inscreva-se no canal. Este é um espaço para quem não busca promessas fáceis, mas compreensão profunda. Para quem escolheu assumir responsabilidade sobre a própria mente e, com isso, sobre a própria vida. E se quiser sinalizar esse compromisso silencioso, escreva nos comentários uma frase simples, mas honesta. Algo que represente sua escolha de sair do piloto automático. Às vezes, tudo o que a mente precisa é reconhecer em voz interna que está pronta para operar em outro nível.